né? Todos os meses a igreja tem um tema a aprofundar. E todos os católicos são chamados a aprofundar esses temas. No mês passado, no mês de agosto, nós refletimos sobre vocação. Setembro é o mês da palavra, a palavra de Deus. E aqui a gente precisa aproveitar nesse mês para reconhecer a centralidade da palavra de Deus na nossa vida. A centralidade da palavra de Deus na vida da igreja, mas a centralidade de Deus na nossa vida pessoal. E gostaria de refletir com vocês, nessa breve homilia, sobre esse tema, o tema da palavra de Deus. Aproveitando também que tem alguns irmãos que estão nos escutando pela Rádio Shalom. O tema da palavra de Deus, ele é um tema central para nós. A palavra de Deus, antes de qualquer coisa, de qualquer reflexão que a gente possa fazer, a palavra de Deus é o modo de Deus se comunicar para nós. A palavra de Deus é o Logos, é Deus mesmo que se fez carne, o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra que estava em profunda comunhão com o Pai, essa palavra se encarnou e veio revelar para nós os mistérios que seriam inacessíveis a nós. O mistério de Deus, os mistérios de Deus. E ao longo da vida da igreja, sempre foi esse o objetivo da igreja. A igreja sempre colocou a palavra no centro. Esses dias eu estava celebrando, na verdade, celebrei anteontem, e falava muito sobre os documentos, 2 documentos, aqui queria aproveitar para convidar vocês. 2 documentos que seriam importantes que vocês terem acesso nesse mês da palavra. Aqui vocês, certamente, alguns de vocês devem ter a Ave Maria, a Bíblia Ave Maria. Eu dei uma formação, na verdade, foi anteontem, né? E eu pedi para os irmãos abrirem a palavra de Deus. E na Ave Maria, como talvez em outras traduções da Bíblia Católica, você vai encontrar a Dei Verbo. É um documento, uma constituição do Concílio Vaticano II. Um documento que não é um documento longo, que você pode ler. Talvez você abriu a sua Bíblia, Ave Maria, várias vezes e você nunca encontrou esse documento. Ele está ali presente. E é importante a gente compreender aquilo que a igreja nos transmite através desse documento, que é do Concílio Vaticano II, mas também um outro documento, que é mais recente, do que foi, na verdade, a conclusão do Sínodo da Palavra, né? Um documento que foi feito pelo Papa Bento. Nesse documento tem um aspecto que eu acho interessante, que às vezes a gente, infelizmente, porque a gente escuta por diversas vezes as pessoas falarem assim: religião é algo privado. Quem já escutou isso? Religião é algo privado. A gente vai escutar muito isso pelos protestantes. É algo privado, mas não é. A religião é uma realidade comunitária. A Eucaristia é uma realidade comunitária. E é interessante a gente identificar isso, por quê? Porque nesse documento, o Papa Bento e os padres conciliares vão falar sobre o nós. A palavra de Deus, ela é resultado do nós. Como igreja, nós refletimos sobre a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui. E aquilo que eu estou falando, eu não estou falando por mim mesmo, como se fosse uma reflexão que eu faço, mas que eu desconsidero tudo aquilo que, a nível de história, a igreja refletiu sobre a palavra. Vocês já pararam para pensar que, ao longo da história da igreja, nós padres, muitas vezes, refletimos, cada um a seu modo,
mas sempre estamos em comunhão com aquilo que a igreja refletiu por diversos séculos sobre os textos sagrados. É o nós, não é o eu. Não é uma interpretação subjetiva. Não é simplesmente uma interpretação que eu faço da palavra de Deus, mas é uma reflexão que eu faço considerando tudo aquilo que ao longo da história, como uma grande herança, nos foi repassado. Então é muito importante nós compreendermos que, na verdade, nós fazemos a experiência da palavra de Deus como comunidade. É no seio da comunidade que nós alimentamos o nosso coração com a palavra de Deus. Acho muito importante para todos nós, pegarmos esses dois documentos. Já estou, inclusive, lendo o do Papa Bento. E é tão interessante, porque ali está uma contribuição de todos os padres, dos padres sinodais, de tantos pastores, bispos, que trazem a riqueza de suas experiências de dioceses, de suas paróquias, de ambientes onde eles pregam a palavra de Deus, onde eles anunciam a palavra de Deus, e a experiência que ele faz do contato da palavra e da relação da palavra com o povo a quem ele é pastor, a quem ele é enviado como pastor. Então, queridos irmãos, precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê essa graça. Queremos fazer desse mês da palavra, e um último detalhe que eu gostaria de colocar aqui, que eu acredito que seja importante, no próximo ano, que começa para nós católicos em novembro. Qual é o ano que nós iremos meditar dos evangelistas? Qual é? Estamos no ano C, Lucas. Próximo ano nós vamos meditar Mateus. Quero indicar a vocês, e vocês têm tempo para fazer isso. Aproveitem que nós estamos agora em setembro. Abre a sua Bíblia, lá na introdução de Mateus, e faça a leitura daquela introdução. Porque quando iniciar o novo ano litúrgico, e quando você começar a folhear a palavra de Deus, quando você começar a meditar sobre aquilo que a igreja vai pedir, através da liturgia da palavra, você vai se recordar do que você viu na introdução. E ali você vai ter uma chave de leitura para entender, compreender, aprofundar aquele autor bíblico, né? No caso, Mateus. Queridos irmãos, que essa experiência com a palavra de Deus seja uma experiência que transforme o nosso coração. Nós sabemos, a igreja católica, o catolicismo, não é uma religião do livro. O catolicismo é um fato concreto que aconteceu na história, que se chama a encarnação de Deus. Não é a religião do livro. É uma experiência concreta. Ele se fez humano. Deus assumiu algo que ele não possuía, uma humanidade. E ele fez isso por amor, para nos revelar o seu amor por nós. E isso a gente aprende através da experiência com a sua palavra. Através da experiência com a sua palavra, que revela para nós o seu amor profundo, por cada um de nós. O amor de Deus é um amor tão concreto que é pessoal. Deus, por mais que realize na vida de todos nós, Ele se revela para nós como alguém que quer ter conosco uma relação de profunda intimidade. Por isso, queremos entrar nesse mistério do amor de Deus, ao meditar a sua palavra, e deixar que a sua palavra penetre o nosso coração e nos faça capazes de realmente viver uma vida que esteja de acordo com a sua vontade. Que essa graça o Senhor nos conceda, e que essa Eucaristia seja impulso para nós vermos, né, aquilo que Deus nos chama, e de modo particular, nesse mês de setembro, aprofundarmos a nossa experiência com a sua palavra.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.